Bem, a gente inicia aí com outro transtorno, que são os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, eles também entram como transtorno de ansiedade, tá? E a gente vai ver que os transtornos alimentares, eles acometem uma faixa etária mais específica, que são os adolescentes e adultos jovens, tá? E ele tem um foco, tá, muito grande com relação aí a alguns fatores de risco, certo? Então vamos lá. Então, também conhecido como disfunção alimentar, né? Os transtornos alimentares também podem ser conhecidos como disfunção alimentares. Por que disfunção alimentar? Porque ele vai acometer, tá? E ele vai, digamos assim, atingir outros órgãos, né? Como, por exemplo, a anorexia e a bulimia. Nós temos aí que ela atinge a questão hormonal, né? Ela atinge muitas vezes todo o trato gastrointestinal, é, problemas renais, tá? A compulsão por comer, a obesidade, o comer noturno, traz muito a questão do sobrepeso, né, que vai afetar aí os sistemas musculares, né, o sistema esquelético, tá? Então, por isso essa questão dele também ser conhecido como disfunção alimentar. São termos ambos usados para designar quaisquer padrões de comportamentos alimentares que causem severo prejuízo à saúde de um indivíduo, ok? E aí, nós temos alguns fatores de risco, né? As mulheres, elas são mais atingidas. Por quê? Porque a gente sabe, né, que nós mulheres cuidamos muito, pensamos muito nessa questão estética, né? Algumas, logicamente, que pensam mais, né? Outras menos. Algumas que acham que esse é o objetivo maior na vida, nessa questão da estética, essa questão da beleza, outras nem tanto, né? E também vem a questão familiar, certo? A família muitas vezes coloca, né, na cabeça da menina que ela tem que ser uma modelo, né, que ela tem que manter um padrão de beleza que a sociedade rotula, tá? E daí faz com que essa menina já cresça com esse olhar no sentido dela sempre estar esteticamente bem, sempre ter uma beleza, né, a mais, uma beleza que tem que ser vista pelos outros, tá? A questão dos adolescentes, né? Porque a gente sabe que a mídia, que é outro fator de risco que nós temos aí, traz essa questão da beleza como, digamos assim, o fator primordial para a vida, né? Então, os adolescentes, muitas vezes, eles colocam na sua cabeça, né, incutam na cabeça essa questão, né, também da beleza, também do corpo perfeito, né, dos parâmetros que a mídia coloca lá no, quando tinha, por exemplo, Malhação, né, que era todas as atrizes lá com aquele corpinho, volta e meia tinham, né, uma gordinha, mas a maioria eram meninas, né, de corpo bem feito. E aí as adolescentes, muitas vezes, por serem, estar nesse processo aí de aceitação, né, de descobertas, de que eu ainda quero ser criança, mas eu sou adulta, e daí vem essa questão de eu ter que cuidar do meu corpo, né, de eu viver nesses padrões, tá? Então, a adolescência passa muito por esse processo, e daí nós que também cuidamos desse ciclo aí, né, o adolescente, né, não é um público que busca muito a saúde, né, impostos de saúde, mas é um público que a gente também assiste. E daí a gente tem que ter muita orientação, né, para dar para esses pais, para dar para esses adolescentes com relação a essa questão aí dos transtornos alimentares, tá? Então, como atividade educativa, a gente tem que trabalhar
E isso nessas adolescentes, tá? Então a gente tem que ir para as escolas, né, que é o público, que é o local onde temos maior público, né, de adolescentes, fazer atividade educativa, né, as palestras em comunidade, em grupos sociais, nas escolas, para que a gente possa trabalhar, né, e combater aí esse fator de risco. E pessoas ligadas ao esporte e ao mundo artístico, né? Então a gente escuta, né, volta e meia aí, né, que uma youtuber morreu por um procedimento estético, né? Uma atriz morreu por um procedimento estético, tá certo? Estão em coma porque foram fazer um procedimento estético, tá? Então, isso também deve ser, né, falado, né, exemplificado, tá? E é um fator de risco, né, que pode desenvolver aí os transtornos alimentares. E aí nós temos as possíveis causas, né, dos transtornos alimentares. A gente vê a mesma coisa que nós trabalhamos lá nos determinantes, né, que é a questão dos aspectos culturais, os fatores biológicos, né, que entra aí o neurotransmissor, que é a serotonina, o psicológico e a família, né? Então, como aspecto cultural, entre os fatores de risco que a gente trabalhou, né, que a gente citou aí, a questão da mídia, que influencia muito, né? A questão dos jovens, né, dos adolescentes, que são muito influenciados aí, não só por outros colegas, mas pela própria mídia, né, a questão dos artistas, tá? E as mulheres que são, né, o público que mais cultua essa questão da beleza, do corpo perfeito, né, escultural, que muitas vezes tem que estar à mostra e por isso tem que estar perfeito, certo? Então, realmente, a cultura ela ainda é voltada, por mais que já tenha evoluído, por mais que já tenham se desfocado mais um pouco, mas a gente sabe que a cultura ainda é realmente a maior parte dela para essa linha aí de pensamento do corpo escultural, do corpo perfeito. Levando a isso, nós temos, né, o psicológico, que, como a gente vai ver, traz como é que eu posso falar? Traz visivelmente uma deformidade no corpo que a pessoa não tem, né? Como no caso, no caso da anorexia, que a pessoa é super magra, ela já está até caquética, né? Não está mais nem com corpo escultural, mas ela se vê gorda, né? Então, o psicológico traz essa imagem deformada muitas vezes, então traz a pessoa se achando e se sentindo e se vendo gorda, tá? Os olhos, né? Como a gente diz muitas vezes, os olhos comem por nós e nos obrigam a comer, certo? Isso é o nosso psicológico que interpreta. Eu não tenho mais fome, mas o fato de eu ver, de ter na minha casa, eu tenho que comer. Por isso que a gente precisa trabalhar o psicológico, né? Quando a gente vai no nutricionista, o que ela mais fala, né? Logicamente, além do plano alimentar, é a questão realmente de trabalhar o psicológico, né? De que eu posso isso, mas não posso aquilo. Da questão do sono relaxado, tá certo? A questão da família, a família tem que ver, muitas vezes, né? A família não percebe que, principalmente, o adolescente está nessa questão da má alimentação, certo? Muitas vezes não vê que ele está autoinduzindo vômito, tá? Muitas vezes não questiona porque está comendo pouco ou está comendo muito, certo? Essa questão, pessoal, do hábito da alimentação familiar é bastante importante, tá? Então, eu trago isso para mim, mas meu filho pode comer besteira, né? Eu trago essa comida mais saudável para mim, mas eu deixo meu filho livre, porque ele está em processo de crescimento. Quando ele for mais maduro, ele vai ver a importância disso. Não, a gente tem que introduzir isso para a família, né? A questão de se comer à mesa, né? Porque muitas vezes o adolescente, principalmente o adolescente com anorexia, que ele não vai comer nada, se ele for comer no quarto, ele vai desprezar aquela comida,
tá? Então, isso tem que ser visto, essa questão familiar. Nós temos que, muitas vezes, alertar a família que isso pode estar acontecendo com o seu adolescente, né? Com o seu filho dentro de casa, e muitas vezes ela nem notou. Então, mais uma vez, eu reforço, né? Como cuidados de enfermagem aí, a nossa educação em saúde, não só para o adolescente, né? Lá nas escolas, lá nos grupos, mas também para a família, né? Para a comunidade, lá nos grupos familiares, lá nos grupos dos postos de saúde, nos grupos assistenciais, que isso pode estar acontecendo e a família, muitas vezes pela correria do dia a dia, não consegue perceber, tá? E como fatores biológicos, nós temos aí a serotonina, onde há uma baixa, né, nesse nível aí de serotonina, trazendo aí um desequilíbrio com relação ao olhar, porque ela está se vendo gorda, estando magra, a questão do medo, a questão do choro, a questão da irritabilidade, que isso é causado também pelos transtornos alimentares, a questão de comer pelos olhos, então há um desequilíbrio, tá? Trago aí pela serotonina, né, na questão psicológica, né, mental aí dessas pessoas. Deixa passando um caminhão aqui, minha gente. E aí a gente entra, né, falando aí alguns tipos de transtornos alimentares. O primeiro que a gente vai falar aí é a anorexia. Esse quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperado para a idade e altura. Através da restrição do comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal. A perda de peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar. E aí a gente tem essa gravura aí, tá? Então vejam, pessoal, que ela está caquética, né? Ela está muito abaixo do peso, tá? Desnutrida, certo? E olha como ela se vê, gorda, tá? Então o psicológico dela está trazendo essa imagem que não é a real, certo? E por trazer essa imagem que não é a real, ela não vai comer, tá? Então, o anoréxico, ele não come de maneira nenhuma, tá? Então, é aqui muitas vezes onde é aquele adolescente que vai comer no quarto e despreza a comida, tá? Não toca na comida. E aí, traz para si problemas menstruais, onde a menstruação ela vai ficar atrasada, ela vai ficar irregular, tá? Problemas hormonais, certo? Problemas de pele, porque a pele ela vai ficar ressecada e elástica, ok? Ela vai ficar flácida, tá? Problemas na musculatura, porque há uma fraqueza muscular devido ao processo de não alimentação, tá? Então, a questão de vertigens, né? De fadiga, tá? Vai estar presente nessa pessoa anoréxica, certo? E muitas vezes, pessoal, quando a família vem observar, tá? Ela já está muito anoréxica, ela já está muito desnutrida e tem que haver aí uma intervenção hospitalar, tá? Por isso que a família ela tem que observar, né, a mulher, o adolescente, que são os maiores fatores de risco aí que nós temos, ok? E assim, a anorexia, dentre os transtornos alimentares, a anorexia é o que traz mais, o que traz o maior número de óbito dentre os transtornos alimentares. E aí nós temos a bulimia. Na bulimia, esse quadro é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingestão de quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguidas de métodos compensatórios inadequados, vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou diuréticos, prática de exercícios em excesso para evitar o ganho de peso. Então, aqui nós temos, né, uma gravura aí que fala sobre a questão da bulimia. Veja, pessoal, ao contrário da anorexia, a pessoa com bulimia, ela come. E muitas vezes ela come em excesso, ela come pelos olhos realmente, tá? E daí,
depois desse processo de comer muito, de comer compulsivo, então é como se o psicológico dela interpretasse um superego, né, que é um peso maior, que é mostrando que ela fez errado, e agora ela tem que compensar por isso, tá? Tem que compensar o seu corpo por tudo que ela comeu em excesso, certo? Que muitas vezes não é nem tão em excesso, tá? Mas o psicológico vai interpretar que ela comeu por demais. E daí ela vai induzir o vômito, ela vai usar diuréticos, né? Ela vai usar laxantes, tá? Então aí traz outros problemas, como todo o trato digestório, né? Vai ser prejudicado devido a esses altos vômitos constantes, né? Vai haver uma desregulação aí, pode haver uma desregulação aí renal pelo uso excessivo de diuréticos. A questão muscular também pode ser atingida, porque ela vai fazer exercícios físicos em excesso, descontrolado, então é sem acompanhamento, né, sem uma supervisão. Então ela vai querer fazer de qualquer jeito, porque o psicológico dela está interpretando que ela tem que fazer mais atividades para perder tudo que ela comeu excessivamente. Tá? Então, veja que na anorexia e na bulimia, esse processo psicológico ele pesa por demais, né? Na anorexia não come nada porque ela está se vendo gorda. Na bulimia ela come muito, tá? E daí vem a questão do superego, mostra que está desequilibrado, né? Mostrando psicologicamente que ela estava errada, e daí agora ela tem que, né, como se diz no popular, tirar o desconto, certo? Então, dentre os transtornos mentais, né, os que mais atingem o adolescente são esses dois, né? Não que os demais não atinjam, mas os que mais atingem os adolescentes é a anorexia e bulimia, e isso tem que ser visto aí pela família, né? A gente tem que dar um alerta aí nessa família que isso aí pode acontecer. E aí nós temos, né, o transtorno do comer compulsivo, onde os indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar, porém, diferentemente da bulimia nervosa, não utilizam métodos purgativos para eliminar os alimentos ingeridos, nem a preocupação irracional com o peso e a forma corporal. As pessoas perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivo e só conseguem parar de comer quando se sentem fisicamente desconfortáveis, tá? Então, veja aí nessa gravura que nós temos, essa pessoa está comendo por demais, né? O famoso comer com os olhos. Talvez ela não tenha mais fome, né? Já tenha sido saciada a sua fome, a sua necessidade de comer, mas o fato de ter em casa, o fato dela estar vendo, o fato dela, né, pensar o quanto é gostoso, e daí ela vai comendo, até realmente o seu físico ficar esgotado, né? Que é quando, né, ela se sente muito saciada, se sente muito cheia e se sente desconfortavelmente com relação ao seu corpo. Tá? É aqui, né, como o slide mesmo falou, ao contrário da bulimia, ela não liga com relação ao corpo escultural, né? Essa compulsão ela não tem como foco principal o corpo escultural, por isso que ela não vai, né, atrás de laxantes, nem de diuréticos, nem de exercícios físicos em excesso. Por quê? Porque o foco é comer. O foco é que o psicológico dela vai interpretar que ela tem que comer bem e comer muito, tá? Não vem a questão da imagem corporal. E devido, né, como consequência desse comer compulsivo, nós temos aí a famosa obesidade. Sabe-se atualmente que algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura do que outras. Essa informação envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais. Destacando-se assim a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, desprovida de controle e de vontade de cuidar de si própria. Certas doenças endócrinas, como o hipotireoidismo ou outros desequilíbrios hormonais, podem colocar o indivíduo sob uma maior propensão e tornar-se obeso, porém, estes casos significam 2% do total. Então, vamos ver aí, né, a questão da obesidade, certo? Então, o transtorno do comer compulsivo pode trazer como consequência a obesidade.
tá? E o obeso, né, como a gente já sabe, como a gente está vendo aí, né, ele não dá, não liga para a questão da estética, ele liga para a questão da saciedade, assim como do comer compulsivo. Então, muitas vezes o comer pelos olhos. Tem pessoas que se tornam obesas, muitas vezes elas nem comem muito, vem a questão aí dos problemas hormonais, né? Então aí tem que ter um controle com relação a esses problemas hormonais para que essa pessoa possa diminuir essa obesidade, né? A gente sabe que essa obesidade, que esse acúmulo de gordura traz sérios problemas, né? Problemas respiratórios, problemas cardíacos, né? E que vão complicar a vida, né, a saúde desse paciente. Então, a gente também tem que ver, fazer aí a questão da educação ativa no sentido desse controle e realmente encaminhar para o especialista, né, para que esse paciente possa fazer aí uma redução de peso, né. Nós temos aí a bariátrica, né, que é uma cirurgia, né, muito feita aí pelos obesos, mas que traz consequências também muito ruins para eles, né, como a questão de alterações menstruais, alterações de sono, a impossibilidade de comer em certas quantidades, então traz toda uma a bariátrica traz toda uma consequência para o corpo, né? E daí, por isso que a gente tem que mostrar a esse paciente a questão do controle com relação ao seu peso. Eu trago, né, também como atividade nossa da enfermagem, tanto no transtorno do comer compulsivo quanto no transtorno da obesidade, a questão do PSE, tá? Do Programa de Saúde na Escola, onde muitas vezes a gente está encontrando muitos adolescentes, muitas crianças que já são consideradas obesas, tá? E que a gente pode ter um cuidado, né, de orientar esses familiares, de orientar o próprio adolescente com relação à sua regularidade na alimentação. Tá? Então, indique um nutricionista para a questão do plano alimentar, a gente dá um acompanhamento, a gente dá uma orientação, tá? Na escola em que eu trabalho, né, às vezes o PSE já foi lá algumas vezes e já com relação, né, ao controle, a verificação desse peso, né, da altura do IMC, já foi encontrado muitas crianças, né, e adolescentes realmente obesos, né, e que a gente pôde intervir, a gente pôde encaminhar para o nutricionista, a gente pôde orientar a família com relação a um cuidado maior com essa criança, com esse adolescente, né? Muitos adolescentes que fazem também o uso de comidas muito salgadas, né? A gente até tinha, às vezes, quando tinha sopa, né? Aí lá no balcão, né? Lá do lanche tinha um potinho de sal, então a gente já foi orientada a tirar o pote de sal, né, de lá, devido já a essa questão, né, da hipertensão, de outras complicações que a obesidade pode trazer, né? São mais fáceis de trazer, ok? Então a gente tem que trabalhar aí, pessoal, essa questão do controle, tá? Das orientações, seja para a família, seja para a criança, seja para o adolescente, para que ela não chegue a essa obesidade. Porque, tem a bariátrica, no último caso tem a bariátrica, mas a gente sabe que a bariátrica traz consequências, tá? Que muitas vezes ajuda o paciente, mas não são muito favoráveis. E daí nós temos, agora a gente vai começar a ver alguns transtornos alimentares um pouco estranhos, né? Que aí o primeiro que nós temos aí é a vigorexia, que vocês sabem, né? Já viram por aí. Apesar de não estar caracterizado como um quadro de transtorno alimentar, mas com uma patologia excessiva compulsiva, a vigorexia se caracteriza pela obsessão por músculos, pela compulsão aos exercícios e pelo consumo de substâncias que comprometem o aumento da massa muscular, como os anabolizantes, certo? Não pode não estar dentro dos transtornos alimentares lá no CID, mas a gente traz isso como um alerta, né? Isso também tem que ser trabalhado porque a questão proteica, a questão do que a gente precisa para ter uma alimentação saudável, muitas vezes é comprometida nessa questão dos excessos físicos excessivos demais,
né? E da questão desse corpo escultural aí que atinge tanto os homens quanto as mulheres e que vai comprometer realmente a alimentação, né? E que vai comprometer a questão hormonal, né? Através dos anabolizantes e que vai comprometer também a estrutura muscular. Tá? Então a gente sabe que a vigorexia acontece muito aí nos grandes centros, né? Tem competições, né, desses corpos físicos esculturais, né, com relação à musculatura, certo? E também tem que ser orientado, né, e visto aí a questão dessa alimentação. E aí nós temos a síndrome do gourmet, tá? Onde os indivíduos que apresentam esse quadro estão insistentemente preocupados na preparação, compra, apresentação e ingestão de pratos especiais e ou exóticos, colocando em segundo plano suas relações sociais, familiares e ocupacionais. Então aqui nós temos, né, uma figura, tá? Veja que isso não compromete muito a questão alimentar da pessoa, mas compromete a questão psicológica, né, no sentido de do foco ser com relação a um alimento, né, a compra, a preparação, então por isso que a gente colocou aqui nos transtornos alimentares, certo? Que assim como a vigorexia, né, traz um processo psicológico aí que vai com relação ao corpo, né, a um corpo escultural, a um corpo que não é culturalmente normal, certo? Por isso que eu também trouxe para vocês aqui essa questão, né, do gourmet, porque assim, não é normal, né? A gente não trabalha essa questão do gourmet, da síndrome gourmet, como um transtorno alimentar propriamente, mas a questão do psicológico está associado ao alimento, ok? E aí nós temos o transtorno alimentar noturno, tá? Caracteriza-se pelo comportamento alimentar durante a noite, mesmo que a pessoa continue dormindo, não se lembra de nada ao despertar e negam sobre o fato quando informados por outra pessoa. Um fato importante é que são pessoas que geralmente fazem algum tipo de regime alimentar durante o dia. Então aqui nós temos, né, o famoso assalto à geladeira, né? Assalto à geladeira. E aqui, pessoal, essas pessoas elas comem realmente inconscientes, tá? Quem tem um transtorno alimentar noturno é inconsciente, elas não têm noção de que se levantaram, que foram até a geladeira, que foram até a cozinha e comeram bastante, tá? Por isso que muitas vezes elas negam, tá? Porque elas não têm esse processo de consciência disso. E nós temos, né, como eu falei para vocês lá na fobia, eu falei para vocês que a gente ia ver pica, né, como um transtorno alimentar, que aqui ele entra na mesma visão da vigorexia e do gourmet, tá? É o psicológico que é associado a um alimento ou a um corpo escultural, tá certo? Então, no caso da pica, é um transtorno que se caracteriza pela ingestão de substâncias não comestíveis, como sabonete, tijolo, argila, cascas de pinturas, casca de pintura, gesso, giz, cinzas de cigarro. As pessoas com maior propensão a desenvolver o transtorno de pica são mulheres com tendência histérica, grávidas, pessoas de certos grupos étnicos, nos quais estes comportamentos são considerados normais e indivíduos que passaram por sérias restrições no comportamento alimentar, tá? Então, nós temos aí, né, a nossa gravura. Veja, pessoal, né, que como a gente tá vendo aí, né, a pessoa que comia aí pregos, parafusos, né, tem pessoas também que comem cabelo, né? Então veja que são coisas que não são comestíveis, né? A gente não come no nosso normal, mas que as pessoas sentem o desejo disso, tá? E elas se sentem saciadas a isso. A gente escuta muito, né, que isso acontece mais com gestantes, né? Que tem esses desejos aí de comer coisas estranhas, algumas delas, né? Não são todas, isso não é muito corriqueiro, mas a gente escuta falar. Mas só que isso não acontece só com mulheres, né? Isso também pode acontecer com homens, isso pode acontecer com qualquer pessoa, adolescentes, tá? Pessoas mais de idade.
certo? Que têm essas vontades e se sentem saciadas com aquilo que não é comestível, tá? Com a ingestão daquilo que não é comestível. E daí nós temos o tratamento, né, dos transtornos alimentares no geral, né, cada um com suas especificidades, que é restaurar o comportamento alimentar adequado. Então, essa pessoa ela precisa ser orientada a isso, essa família precisa ser orientada a isso. Restabelecer o peso considerado normal para a idade e a altura do indivíduo e uma equipe muito profissional, tá? Aí entra fisioterapeuta, educador físico, enfermeiro, médico, nutricionista, tá? Entra a questão do ambiente hospitalar, no caso aí da anorexia, no caso da obesidade, tá? Algumas vezes no caso da pica, certo? Entra a questão familiar, pessoal, a família ela tem que ser orientada sobre essas coisas, né, sobre essas questões alimentares que a pessoa em sua volta está fazendo, onde muitas vezes ela não observou, tá? E tem que ser estimulado a realmente fazer o tratamento, certo? E nós temos, né, como cuidados de enfermagem, compreender o problema de pessoas que sofrem mentalmente, que a gente sabe, né, que é um processo psicológico, onde esse psicológico está fazendo com que a pessoa veja de outra forma, com que a pessoa não se sinta saciada, com que a pessoa coma pelos olhos, com que a pessoa venha a ter determinados descontroles com relação a compulsões, né? Seja compulsões alimentares, seja compulsões no preparo, como a gente viu lá no gourmet, seja compulsões por estética, como a gente vê na anorexia e na bulimia, seja por questões competitivas, como a gente vê lá na vigorexia, tá? Entender que os efeitos de suas atitudes e habilidades para intervir no contexto assistencial, né? Então a família tem que chegar junto, a gente tem que colocar isso como cuidado de enfermagem. Nós, como cuidado de enfermagem, precisamos estar fazendo aí educação em saúde, né? Seja para os adolescentes, seja para a família, seja para aquele grupo, né, que tem um transtorno alimentar, relação interpessoal e promover a saúde mental, tá certo? Então aí a gente vê essa questão, né, e encerra aí os transtornos alimentares.